Olá, meus amados e queridos, uma ótima noite para vocês, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson Carlos do canal #o Pregador e eu quero começar uma série com vocês, sendo uma série de conselhos bíblicos para que a sua vida possa ser cada vez mais abençoada. Eu queria que vocês comentassem aí, deixassem o comentário de vocês, o que vocês acharam, sobre sugestões de temas também para a gente poder estar vendo, para que todos nós possamos crescer, para que todos nós consigamos crescer e ter uma vida cada vez mais abençoada. Eu quero ler o Salmo de número 10 e eu quero, a partir desse Salmo, dos versículos que nós iremos ler, lhe mostrar uma simples questão: não revide contra o seu opressor. Aprenda a orar. Aprenda a entregar a sua vida, os seus problemas, os seus dilemas nas mãos de Deus. Então, no Salmo 10, nós encontramos no versículo 16, e eu quero ler o versículo 16, depois nós vamos ler mais um outro versículo, a seguinte questão: o Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Quando eu li esse texto, quando eu vi esse texto e eu vi a importância desse versículo, eu quis repassar para vocês. São muitas as pessoas que estão em guerra com seus opressores, que estão revidando, que estão trocando farpas, que estão batendo boca, que estão se contaminando, podemos dizer assim, com as farpas que estão sendo soltadas. Os cristãos não são chamados para discutir, não são chamados para brigar, como a Bíblia mesmo diz: se pudermos, devemos ter paz com todos. Não somos obrigados a responder a todas as provocações que existem contra nós, ou até mesmo pessoas que, como diz o Salmo 10, ele demonstra aqui que o ímpio, que o homem maligno, ele trabalha incessantemente em seu coração para a destruição do que está ao seu redor. O homem ímpio, ele diz no seu coração: não há Deus, Deus não me enxerga, Deus não nota, Deus não existe. Eu posso fazer o que eu quiser e o que eu bem entender e nada vai me acontecer. Esse é o pensamento insensato do homem. Mas eu quero te ensinar aqui, eu quero te dar alguns princípios para que você possa entender por que você, em vez de revidar, você deve entregar a Deus o problema em que você está vivendo. No Salmo 16, ele nos diz assim, verso 16, ele diz: o Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. E como Rei, ele sabe tudo o que acontece na vida dos seus súditos. Como Rei, ele sabe, governa estreitamente bem cada coisa que acontece com cada ser vivente na terra. Como Rei, ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso, nós devemos nos reportar ao Rei. Nós devemos olhar para o Rei e entregar ao Rei aquilo que nos incomoda, porque o Rei irá tomar posição. Então, o segundo ponto é que o ímpio foge da presença de Deus. Ele tem medo do juízo de Deus, apesar de em sua consciência ele dizer não a Deus, mas quando Deus se enfurece, quando Deus se ira, quando Deus se revolta, ele sente o peso da ira de Deus e ele começa a compreender que ali é um local onde ele não deve mexer, que ele não deve colocar. E o outro ponto é: tu vistes, o verso 14 nos diz, tu vistes, porque atentas para o trabalho e enfado para entregar em tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. E aqui nós temos mais algumas informações, e uma delas é que Deus está vendo, já que o ímpio diz: ele não vê o que eu faço, ele não enxerga o que eu faço, ele não está aí para o que eu faço. A Bíblia diz o contrário, que ele enxerga o que é feito. E quando
os órfãos, e quando os oprimidos, e quando as pessoas que estão sendo maltratadas, massacradas, começam a pedir a ajuda de Deus, então a Bíblia descreve que ele vê, que ele enxerga o sofrimento das pessoas, que ele, se você pedir com fé, se você pedir crendo que Deus vai intervir, que Deus vai agir da melhor maneira sobre o seu problema, Deus irá lhe atender. E ele vai nos dizer mais: porque atentas para o trabalho e enfado, para o entregar em tuas mãos. Deus atenta, observa, enxerga o trabalho do homem. E aí vem a outra parte. Se você está sendo oprimido injustamente, Deus está vendo se você está correto, você que é o oprimido, mas Deus também está vendo a atitude do opressor. Por isso que o oprimido não deve revidar, porque se o oprimido revidar a tentação de discutir, de bater boca, ele sai debaixo da proteção de Deus e ele começa a entrar por si só em um terreno perigoso. E aí ele vai dizer no finalzinho do verso: tu és o auxílio do órfão. Deus é o auxílio do necessitado. Deus é o auxílio do oprimido. Deus é o auxílio que nós precisamos. Então, em vez de discutir, em vez de bater boca, em vez de perder o controle emocional, em vez de perder noites e noites de sono, em vez de se cansar por conta de problemas que estão sendo gerados por pessoas malignas, ore a Deus. Entregue essas pessoas na mão do Senhor, que eu garanto a você que o Senhor vai atender a sua oração, que o Senhor vai olhar para você. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: Deus, o trabalho de Deus não é matar, roubar e nem destruir. Esse é o trabalho do falso pastor. Mas o trabalho de Deus é nos trazer o convencimento, nos mostrar o quanto estamos errados e nos mostrar que nós precisamos dele para nos dar uma nova visão. Então, meus amados e queridos, se Deus responder a sua oração, seja grato a ele. E se ele não responder, também seja grato. Deus tem suas vontades. E lembre-se, Deus não tem interesse em matar ninguém, em destruir ninguém. Pelo contrário, se quer orar por isso, você está procurando a pessoa errada. Você tem que orar pedindo a Deus que Deus abençoe, conforme a palavra nos diz, que nós devemos trabalhar mesmo para aqueles que querem a nossa morte. Por quê? Porque haverão brasas sobre a cabeça dessa pessoa, e essa pessoa um dia, através da força de Deus e da ação de Deus, irá compreender que só pratica o mal, que só faz o mal e que necessita de Deus. Então, deixe o seu comentário aí embaixo para me saber qual foi a sua posição, o que você gostou, o que você não gostou. Nos passe aí mais algumas questões que possamos ver, para que a nossa série possa abençoar cada vez mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe em nome de Jesus.